Fala pessoal, beleza? Aqui é o Bruno Killer e hoje a gente vai desmistificar e criar a intuição de talvez uma das fórmulas mais básicas para você entender modelos de inteligência artificial e também modelos profundos de aprendizado de máquina, deep learning, redes neurais, etc. Então vamos fazer o seguinte, vamos começar bem do básico, e a gente constrói em cima. Então vamos dar uma olhada, deixa eu puxar aqui esse cara aqui para não ficar na frente. Então vamos olhar aqui bem o básico do básico aqui na minha tela. Chega aí. Vamos falar de aprendizado de máquina e eu quero que você lembre um pouquinho de quando você estava no colégio. De repente você está no colégio ainda, mas a sua professora chegou lá para você e fez o seguinte. Ela falou, galera, deixa eu mostrar um negócio para vocês aqui. A gente tem um plano aqui para a gente de aulas, né? E aqui eu preciso mostrar para você o que a gente chama de plano cartesiano. Então você tem aqui, vamos pegar isso aqui, vamos colocar uma reta aqui, que é a reta X, e a gente tem uma reta Y aqui. Aqui a gente tem a Y, né? E aqui a gente tem a X. E, galera, quando a gente está trabalhando deixa eu colocar um Y minúsculo aqui, e quando a gente está começando a aprender a trabalhar, o que acontece é, a gente tem aqui, ó, números, né? A gente vem aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E as questões da prova lá, normalmente assim, cara, eu tenho uma fórmula, né? Vamos pegar e colocar uma fórmula aqui em verde. Eu tenho um f de x que é igual a x menos 1, tá? Opa, deixa eu colocar mais espaçado aqui. Eu tenho f de x que é igual a x menos 1. Isso aqui, pessoal, é basicamente a outra fórmula que o pessoal coloca, que é y igual a x menos 1. E vocês vão ver também, mais para frente, que o pessoal chama isso aqui também de... Vem aqui... só que eu não consigo colocar o i-hat. Mas pensa no y aqui com um chapéuzinho na frente, tá? O que acontece? Isso quer dizer que se eu fosse mexer nessa fórmula aqui, eu ia testar um f de 3, por exemplo, que vai ficar igual a 3 menos 1, né? Que, na verdade, isso aqui, né? Basicamente vai dizer que o f de x é igual a 2, certo, pessoal? Olha que simples que é a matemática disso, e nisso o que vai acontecer? Quer dizer que quando eu tenho um x igual a 3, né? O que acontece? Vamos colocar aqui assim, né? Eu tenho também um y igual a 2, né? Então, a gente pega aqui, ó, vamos colocar em laranja, ó, 1 e 2 aqui. Então, a gente descobriu aqui pra gente. E o que acontece? Aí a gente traça uma reta que passa aqui por esse ponto aqui específico aqui, né? Que a gente tem aqui. Pessoal, se a gente olhar isso e esse gráfico, a gente tem uma linearidade. A gente tem o que, teoricamente, sabendo essa função, a gente tem o que chama de regressão linear, tá? Isso quer dizer que a gente sabe que se a gente passasse uma reta mais ou menos aqui, essa reta aqui iria bater num ponto de y, tá? Pessoal, se a gente for aqui para o aprendizado de máquina, pensa que é o seguinte, se a gente aprender a prever com uma reta simples, a gente consegue fazer qualquer modelo linear se adaptar, né? Ou a gente consegue treinar um modelo linear baseando-se numa função, onde a gente consegue descobrir qual que é o ponto de y, e é o que a gente chama de regressão linear, e aqui a gente tem uma reta simples que ajuda a gente. Aí, se você pegar, por exemplo, imagina a gente levar isso para outro problema. Quando alguém ganha ao trabalhar 5 horas.
Se a gente colocar as variáveis de horas aqui, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, e de pagamento 10, 20, 30, 40, 50, não precisa de mágica, não precisa de treinamento para saber que se a gente for olhar isso aqui, a gente tem basicamente a cada hora o valor de 10. Esse é o padrão. Eu descobri ali um valor de 10 porque, quando a gente tem duas variáveis assim, elas são numéricas e a gente está falando de números quase que absolutos aqui, isso facilita para a gente, humanos, a entender isso, mas no dia a dia a gente não tem só horas, a gente tem outras coisas aqui, outras variáveis, outros parâmetros que a gente vai utilizar para poder... E a gente também tem uma saída aqui, uma variável pagamento, que é dependente da variável horas, que é uma variável independente, e a gente tenta chegar a relacionar a variável que é independente com a dependente. E aí, olha só, vou voltar aqui. Se a gente olhar, é a equação da reta que eu mostrei para vocês aqui, y igual a mx, onde x é horas trabalhadas, é o nosso input, y é o pagamento que a gente vai receber e o m é que é a variável importante, que é a variável que a gente tem que balancear, que ela ajuda a gente a entender qual que é o valor da hora que a gente vai receber. O que acontece? Você pode pensar no m como o peso da reta, tá? Não o valor da hora, mas o peso da reta que influencia qual que é o valor da hora, que é o valor que vai realmente dar o nosso resultado aqui. Ou até a inclinação da reta. O que acontece? Quando eu estou mexendo no modelo, o que está acontecendo é que eu estou mexendo nessa inclinação aqui. Isso quer dizer o quê? Que a gente tem uma variável que vai ajudar aqui a inclinar essa reta para a gente chegar perto do pontinho aqui, ou para a gente passar bem em cima dele, e aí a gente consegue fazer previsões aqui e saber exatamente o valor de uma variável aqui no futuro, por exemplo. E aqui o que acontece? Se a gente mexer no m, a gente define esse peso ou essa inclinação de reta e a gente criar uma função chamada prever pagamento que recebe x e a gente multiplicar o m pelo x, a gente consegue ter uma previsão do pagamento quando a gente trabalhar em horas, por exemplo, desconhecidas. Se tiver 5,5, 6, 7, 8, 10, 100 horas, por exemplo, né? Então, olha só, e aí se eu mandar um print disso, a gente consegue prever o valor que eu vou receber. Pessoal, essa é a fórmula, é a construção da fórmula mais básica, por exemplo, de modelos de regressão linear e de uma rede neural também. Essa coisa relativamente simples que a gente aprende no colégio. Depois, obviamente, a gente começa a complicar um pouquinho mais, a gente tem uma complexidade maior, mas nada que a gente não possa entender. Então aqui, se eu mudar o m, olha só, pessoal, como o m é o peso, quando eu coloco o 3 aqui, ele já vai me dar 45 e não 30, né? Então o peso do m é muito importante, é o que a gente vai aprender. E quando, por exemplo, a gente chegar... Quando a gente vem aqui, clicar aqui, ó. Então uma coisa que eu quero que vocês pensem para os próximos vídeos e para esse é, quando você pensar em m é quanto o y muda a cada unidade de x. Guarde essa frase. M é quando y muda a cada unidade de x. Porque depois, quando a gente for treinar o nosso modelo e a gente fazer uma previsão e essa previsão não bater exatamente com o valor esperado, a gente precisa mudar o m aqui para a gente poder garantir o sucesso disso. E é muito importante a gente sempre visualizar o que a gente está fazendo. Então, a gente olhar quais são nossos dados, horas, pagamento, etc. Olhar o nosso modelo de previsão, que a gente fez um modelo de previsão super simples chamado Prever Pagamento. É um modelo de previsão, por mais que ele seja super simples e ele não se adapte tão bem, ele ainda é um modelo de previsão. E você pode ver que a nossa reta está batendo exatamente no ponto que a gente tem aqui. Daqui alguns segundinhos, quando a gente for para o código, eu vou mostrar o que acontece nessa modificação aqui. E o que eu quero que você lembre é que
Entender essas funções mais básicas da estrutura da inteligência artificial te ajuda a resolver problemas, te ajuda a saber onde você está errando, mas mais importante do que isso, quando você pegar um problema que não foi resolvido, saber dessa estrutura te ajuda a criar soluções, ou quando você pega um modelo complexo, você consegue quebrar dentro da sua cabeça esse modelo complexo em pedacinhos, em fórmulas, em building blocks, em blocos de construção que vão te ajudar a entender como esse modelo funciona. E agora vamos dar uma olhada, criar o nosso ambiente aqui e fazer essa brincadeirinha aqui para vocês verem algumas nuances que a gente tem aqui em relação a essa fórmula mais básica, e aí, obviamente, os outros vídeos eles vão te ajudar a construir sobre isso. Vamos lá para o código. Bora, pessoal, aqui a gente tem uma pasta aberta dentro do nosso Visual Studio Code. Uma das coisas que você tem que fazer é o seguinte, tá? Você precisa ter um ambiente Python instalado. Eu gosto de utilizar o Conda, vou mostrar para vocês aqui super rápido, tá? Não tem complexidade, você vem aqui no Conda, clica em Downloads Anaconda, pode até, se quiser se registrar, se registra, senão você pode pular o registro. E aqui dentro, simples, pessoal, escolhe aqui o teu ambiente e salva, tá? Instala aqui. Aí eu vou mostrar da maneira que eu uso, tá? A primeira coisa, quando você tem uma pasta aqui, o ideal é que você consiga ter uma atomicidade dentro dos seus projetos. O que eu faço aqui? A primeira coisa que eu faço, eu pego o requirements.txt e aqui dentro eu faço o seguinte, eu venho aqui e falo assim, eu vou usar NumPy, por exemplo, vou usar Pandas, vou usar Matplotlib, por exemplo, e aqui você pode, obviamente, colocar a versão que você quiser de cada item, de cada biblioteca do Python, tá? Aqui a gente não vai usar biblioteca nesse momento, porque não faz sentido, eu quero mostrar o básico do básico, tá? Uma vez que você tenha isso aqui, você pode criar o seu ambiente. Como é que você vai fazer, pessoal? Você vai usar Python -m, beleza, venv, e vai criar algo como, por exemplo, Machine Learning, beleza? Ele vai criar um ambiente aqui, tá? Eu vou dar um yes aqui no que ele colocou. Ele vai criar para a gente uma pasta chamada ML, onde vai estar um ambiente para a gente poder trabalhar e onde as bibliotecas serão instaladas. O que acontece? Se eu quiser trabalhar nesse ambiente, como é que eu vou fazer isso? Eu vou pegar e vou fazer o seguinte, eu vou colocar ML, aí eu estou no Windows, né? Se você tiver no Mac, é Source, e aí você entra lá, por exemplo, ml etc o teu arquivo Activate. No Windows, o que você vai fazer? Você vai pegar aqui ml scripts e aí você vai colocar Activate, beleza? Ele vai ativar a sua pasta aqui, o teu ambiente, beleza? Aqui dentro, e aqui você vai colocar aqui, ó, pip install -r requirements.txt, ele vai instalar todas as bibliotecas que você listar ali no seu pacote. Outra coisa que você precisa fazer aqui enquanto ele está instalando é colocar, por exemplo, vou colocar machine learning, ponto. E aí você vai criar um arquivo do tipo, pode ser Python, tá? Mas vamos utilizar o Jupyter Notebook, então é ipynb. E aí ele vai criar um arquivo para você aqui. Você vai clicar aqui do lado direito, selecionar kernel, vai aparecer Python Environments e você vai escolher o teu ambiente aqui. Quando você fizer isso, clique em Code. Se você colocar aqui, por exemplo, import numpy as np e dar um executar aqui, ele vai dizer que preciso instalar o ipykernel. Clique em Install, beleza? Ó, ele instalou tudo que a gente precisava no ambiente aqui. Ele vai instalar o ipykernel para poder executar as coisas aqui no notebook utilizando o nosso ambiente, pessoal. E você pode ter vários ambientes também. Você pode, por exemplo, se você estiver trabalhando com o TensorFlow, com o PyTorch, em algum deles você quiser utilizar a sua placa de vídeo, GPU e outros não, você consegue fazer essas adaptações também quando você está trabalhando com isso. Enquanto ele está colocando ali, olha só, ele já vai executar para a gente aqui, vai ficar verdinho, mas olha só, a gente estava falando de horas, e aqui a gente estava colocando 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, e a gente colocou também pagamentos, eu acho, né?
E aqui a gente colocou 10, vamos colocar 20, vamos colocar 30,40,50. Esses são os nossos dados aqui para a gente poder brincar. E aí o que acontece? A gente já falou da fórmula, né, da equação da reta. A equação da reta, o que você iria fazer para você trabalhar com a equação da reta? Primeiro, a gente tem a variável m, que a gente precisa dar um valor para ela. Olhando para horas e pagamentos, a gente sabe, né, sem treinar, que o valor de m é 10, né? Quanto que cada unidade de x reflete em y, né? E aí aqui a gente vai colocar def, prever pagamento, e aqui a gente vai receber uma variável x e ela vai retornar para a gente o quê? O m vezes o x, certo? E aqui, pessoal, olha só, se você quiser testar, esse é o nosso modelo, beleza? Esse é o nosso modelo. Se você colocar aqui, ó, print, vamos lá, prever pagamento e colocar 1, ele vai dar 10. Se a gente dobrar aqui e colocar 3, ele vai dar 20. O que é importante você lembrar aqui do que a gente viu ali no nosso PowerPoint /HTML ali? É que o M tem um peso, tá? E o M tem um peso e é importante você saber desse peso, por quê? Porque quando a gente mudar aqui, por exemplo, para 15, olha como muda os valores. Se a gente tivesse treinado o nosso modelo com esses valores aqui de entrada e esses valores de saída, a variável dependente, a variável independente e a independente, tentar criar um relacionamento entre elas, uma correlação, você vê que ele muda, né? Como que a gente vai ver isso? Eu quero mostrar para vocês o seguinte: import matplotlib.pyplot, e aqui a gente vai colocar ASPLT e a gente vai fazer o seguinte, pessoal. A gente vai pegar as horas aqui, eu vou colocar de novo para a gente aqui para ficar mais fácil. E aqui a gente vai ter um M, que vai ser 10. Pensa que o nosso modelo está perfeito, tá? Ele é um modelo estático, mas ele está perfeito. Aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui e vou fazer o seguinte, pagamentos, tá? Previstos. Vamos lá, pagamentos underscore previstos, e a gente vai fazer o seguinte, a gente vai abrir aqui um vetor e a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar aqui e colocar a nossa prever pagamento de x. E aí a gente vai fazer for, vamos colocar x em horas, e aí ele vai fazer várias previsões para a gente aqui, e a gente vai colocar pagamentos previstos, e vocês vão ver aqui que ele vai executar 10, 20, 30, 40, 50, tá? Levando em consideração como se a gente tivesse esses dados aqui, esses são a perfeição do modelo. Aí o que a gente vai fazer? Eu vou tirar isso daqui, e a gente vai fazer o seguinte, plt.plot, e aqui, plot, né? Plot, e aqui dentro a gente vai colocar horas, e aqui a gente vai colocar pagamentos, porque a gente precisa ver, pessoal, aqui como que é o nosso gráfico com os dados que a gente já tem, para a gente poder comparar com as nossas previsões. Então, o que vai acontecer? Eu vou pegar aqui e vou colocar vou colocar B0 aqui, e aqui a gente vai colocar um label, que a gente vai colocar dados reais, beleza? Se a gente pegar aqui, coloca plt.xlabel, e a gente colocar aqui horas, vamos colocar trabalhadas, e a gente pegar aqui, colocar ylabel pagamentos, e a gente colocar plt.legend para a gente poder mostrar aqui, e colocar plt.show, e a gente olhar o nosso gráfico, olha só, aqui estão os nossos pontos relacionados aos dados que a gente tem. Por isso que é importante analisar os dados para a gente entender a correlação das variáveis. E aí o que acontece? Se eu chegar e colocar aqui e dizer aqui, ó, dados, vamos colocar assim, ó, previsões, e a gente colocar aqui pagamentos previstos, pessoal, e rodar de novo, vamos diminuir o nosso gráfico aqui, e rodar de novo, só que aqui a gente coloca R traço para fazer uma reta.
Olha só a nossa reta do nosso modelo de prever pagamentos. Ela bate exatamente com cada valor de X aqui que a gente tem, com cada valor de X de horas e os valores de Y aqui dos pagamentos. Então, não é certo um modelo ser perfeito, porque senão ele não consegue prever dados que ele não viu anteriormente. A gente vai ver esses conceitos mais para frente, como overfitting e outras coisas assim, mas por enquanto eu não quero que vocês pensem nisso para vocês que estão começando aqui. Porque o importante aqui, lembra que eu falei que a variável, vamos diminuir um pouquinho aqui, que a variável M que está aqui, ela gera o peso? Se a gente tivesse treinado esse modelo com esses dados aqui, ele teria gerado essa regressão linear aqui. Só que se eu colocar, por exemplo, 15 no peso e executar, olha como os dados reais estão longe da reta das previsões. Se eu quisesse, eu poderia até colocar, eu acho que BO aqui, ó. Só que colocar RO. Olha só, vocês estão vendo aqui que os meus pontos, eles estão longe dos pontos aqui. E essa distância que existe do ponto real com o previsto é o que eu vou mostrar para vocês mais para frente de função de custo e erro e etc. Então, olha só, você percebe que ele muda, né? Então, quando o peso vai chegando aqui, quando a gente começar a trabalhar com a modelagem do erro aqui, cada vez que a gente olhar essa distância aqui, a gente vai mexer, ou cada iteração de treinamento a gente vai mexer, por exemplo, vamos mudar para 14. Ó, tá chegando mais perto. Vou mudar para 15, para 13, por exemplo, ó, tá chegando mais perto. Até que ele vai chegar muito perto do ponto, né? E, obviamente, se a gente colocasse, que eu vou colocar aqui a reta, né? Vou colocar, olha só, tá ficando mais perto até, de repente, chegar um ajuste que não é exatamente o que a gente busca, perfeição, mas um ajuste que chegue perto dos pontos aqui. E isso, pessoal, é basicamente um dos building blocks, dos blocos de construção, dos Legos que a gente faz para a gente poder montar um modelo de inteligência artificial. E aqui a gente não usou nenhuma biblioteca, tá? E tem alguns outros construtores que a gente vai utilizar aqui, blocos de construção, onde a gente vai fazer o seguinte: a gente vai estender essa função de reta. Depois a gente vai também tratar toda a parte de erro e depois a gente vai falar de um pouco mais do tratamento de erro, de como a gente vai construindo a adaptabilidade da variável M ali, desse peso que a variável M traz ali para cada parâmetro do nosso modelo. Então aqui, vou falar a verdade para vocês. Vocês que assistiram esse vídeo até o final são dos poucas pessoas que hoje em dia se dizem, digamos que, especialistas em inteligência artificial, poucos deles sabem essa parte mais básica. Por quê? Porque a inteligência artificial, a parte mais básica é álgebra linear e cálculo. Se você souber álgebra linear e cálculo, você trabalha com qualquer tipo de modelo, mas mais importante que isso, eu não vou entrar tão a fundo em álgebra linear e cálculo, obviamente, porque já tem vídeos e muita gente e pessoas muito boas. Se vocês quiserem, deixa nos comentários aqui, eu posso fazer algumas indicações para vocês aqui de vídeos muito bons de álgebra linear e cálculo, que é a base de tudo de inteligência artificial, mas eu vou tentar criar ponte entre a matemática e esse modelo aqui para que vocês consigam, vocês olharem um modelo complexo e vocês quebrarem esse modelo em pecinhas, ou quando você tiver uma necessidade, você criar várias pecinhas e montar esse modelo também. E eu vejo vocês no próximo vídeo e agradeço de montão a todos vocês que estão sempre aí me apoiando, todo mundo que assina o HTTP 101 e também principalmente as pessoas que assinam também o IA Top 1% ajuda demais. E eu vi também que a galera tá entrando lá no Linktree e tá também me pagando os cafezinhos, então obrigado galera também que tá pagando os cafezinhos, dando aqueles 10, 15, 20, 30 e até 80 reais ali. Obrigado por vocês aí que estão ajudando e apoiando o canal a dar essa continuidade, e eu vejo vocês